na BMC News. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. Terças, às 18 horas. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Falar com a audiência. BMC, eu sou Carlos Cauti, como todas as noites, estamos aqui junto com nossos comentaristas e convidados para comentar os principais assuntos do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. Eu dou muito... E se a maior comunidade de traders independentes, a corretora com maior número de ativos do planeta e a plataforma com melhor desempenho do Brasil sentassem em uma mesa com o propósito de construir algo que colocasse o Brasil no mapa dos países líderes quando se trata de investimentos, trading e mercado financeiro? Quer entender o quão revolucionário é isso que eu estou te dizendo? E não tem nada a ver com venda de curso ou venda de qualquer outra coisa. Você não vai precisar comprar absolutamente nada. Repito, não tem nenhuma venda no final. Se você quer saber o que está por vir e quer fazer parte disso, inscreva-se para ouvir o pronunciamento dos titãs do mercado, na data que está aparecendo aqui na tela, às 20 horas. O Brasil vai ficar pequeno demais para o que está prestes a acontecer. Já era hora disso acontecer. Te espero lá. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um 60 Minutos, seu programa diário para entender melhor as principais notícias, os principais acontecimentos do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. Eu sou Carlos Cauti e, como todas as noites, estou aqui ao vivo com nossos comentaristas do 60 Minutos, a professora Daniela Alves. Muito boa noite, professora, sempre um prazer tê-la conosco. Uma boa noite, Carlos. Uma boa noite a toda a audiência também da BMC News. E também com o professor Marcelo Suano. Muito boa noite, professor. Boa noite, Carlos. Boa noite, Dani. Boa noite ao querido Fernando Capês. Boa noite a toda a equipe da BMC e a esse público maravilhoso que nos acompanha. E também muito boa noite ao nosso convidado de hoje, Fernando Capês, jurista, político, ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito boa noite, Capês, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, Carlos, prazer muito grande estar aqui ao lado de dois grandes professores, a Daniela e o Marcelo Suano. Vamos fazer um bom programa, com certeza. Um abraço a todos da BMC que estão nos acompanhando. É isso aí, hoje estreamos na TV, então temos um convidado de exceção, né? Um convidado excepcional junto conosco para estrear esses nossos 60 minutos na televisão.
Vamos comentar um pouco da política brasileira, né? Que hoje também foi um dia bastante intenso lá em Brasília. Foi um dia de negociações, né? Foi um dia também em que foi indicado, de fato, o novo ministro, ou possível novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o advogado pessoal do Lula, o Cristiano Zanin. Mas eu queria começar falando da MP dos Ministérios, né? Que foi aprovada ontem no calar da noite, né? Vamos iniciando nossos comentários tentando entender o que isso significa, seja a própria MP, o mérito da MP, mas também o jeito que ela foi aprovada. Lembrando que o governo teve que gastar 1,7 bilhão de reais para a aprovação e também o Supremo Tribunal Federal ajudou, de fato, reabrindo uma investigação contra o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, eu começaria com a professora Daniela, ladies first, como sempre, com o primeiro comentário. Daniela, o que você acha desta MP e da aprovação dessa MP? É uma vitória para o governo ou é mais um desgaste para um executivo que está acumulando uma série de derrotas uma atrás da outra? Bom, muito obrigada, Carlo. Eu vejo o seguinte, nós temos neste cenário, na minha percepção, um governo fraco. E quando nós temos um governo fraco, este precisa abrir várias possibilidades de negociação e ceder em vários pontos para conseguir elementos básicos, não é? Porque quando nós estamos falando de estruturação de ministérios, não é, que na verdade é para iniciar o governo, nós estamos falando de uma questão extremamente básica para um governo. Portanto, se o governo Lula precisou colocar mais emendas para aprovar algo tão simples como a MP dos ministérios, ainda que tenham ocorrido modificações, não é, isso pelo menos me parece que nós temos efetivamente um governo fraco. Neste sentido, quando nós olhamos, né, essas tentativas do governo, por outro lado, o Congresso ele coloca o seguinte, o governo tem muita dificuldade para negociar com o Congresso Nacional, nós temos a Casa Civil que se nega a receber líderes partidários, tem as relações institucionais que também parece que não está conseguindo avançar em negociações, não é? Agora, apesar de ter ocorrido modificações, que são modificações importantes, né, e simbólicas, eu diria, porque retira poder, por exemplo, da ministra Marina Silva, retira poder também da ministra Guajajara, né, que são símbolos do governo Lula, querendo ou não, nós podemos considerar dessa forma, são símbolos. E como símbolos de um governo Lula, elas necessitariam ter força. Agora não, nós vemos que elas têm o poder cada vez mais reduzido, não é? Agora, só para finalizar, Carlo, o que eu vejo agora para esses próximos meses, não é, que o governo Lula ele vai precisar abrir mais frentes de negociação com o Congresso e apesar, eu vejo, respondendo sua pergunta finalmente, que não é uma vitória do governo em si, não é, muito pelo contrário, eu vejo até mesmo como um fracasso, porque eles precisaram apenas aprovar essa MP e sem brigar para que pudessem ter a estrutura original proposta pelo governo, não é? Precisaram aceitar da forma como o Congresso propôs para conseguir finalmente ter uma estrutura mínima do governo federal. Professor Suano, de fato está faltando articulação do governo federal para aprovar pautas básicas, né? Estamos no dia 1, de fato, do governo, reestruturação de ministérios, nem sequer começamos a governar, mas apenas estamos organizando no tabuleiro do jogo. Falta articulação e como isso será, se será possível, obter a essa altura do campeonato? Carlos, eu vou fazer algo diferente. Eu vou primeiro fazer um comentário acerca do Fernando Capês. Certa vez, e o Fernando Capês é professor de Direito, ele escreveu mais de 2 dezenas de livros, mas certa vez, conversando, nós estávamos participando de um debate, ele falou algo que mostrou que todos esses livros são apenas a introdução dos capítulos dos livros que ele ainda escreverá. Foi muito simples. E eu vou explicar isso para responder a pergunta, passando a palavra para ele. Olha, foi uma coisa muito simples. Fizeram uma pergunta que dizia assim: qual é a importância e o papel de um presidente de uma Câmara dos Deputados? E eu ouvi a seguinte resposta que demonstra toda a sabedoria de alguém que esteve lá. Ele disse:
muito simples, e me corrija se não foi assim. Ele disse garantir, produzir a governabilidade. Não é garantir, é produzir a governabilidade. Isso demonstra exatamente a luta que nós estamos vendo neste momento, a maneira como foi tratado, a forma como Sua Excelência o presidente Lula teve que ceder para alguém que estava ali dizendo: para produzir a governabilidade, Vossa Excelência tem que recuar e aprender a fazer um tipo de negociação que Vossa Excelência não fez até agora ou não sabe fazer, apesar de dizer que é um bom negociador. Por isso, eu vou passar a palavra para o nosso especialista, porque é importante, é interessante a maneira, e eu tenho certeza que a análise será a análise de alguém que diz: a máquina funciona assim. Muito obrigado, professor Suano, muito gentil suas palavras. Olha, de fato, o que os amigos que acompanham aqui da BMC News, que é voltado à questão financeira, mercado financeiro, questões políticas, deve estar muito atento. Essa votação se afigura como um cenário preocupante para o governo federal. Veja, uma MP que não diz respeito a questões temáticas, é uma MP de administração, uma MP de gestão, uma medida provisória que vai configurar a estrutura de um governo que vai se iniciar. Normalmente, essa é uma questão dentro da relação parlamento-executivo, é uma questão mais ou menos óbvia, um consenso. A própria oposição não se antepõe de maneira decisiva, porque afinal de contas é o governo que está começando. Ele está estruturando os ministérios, ele acabou de ganhar uma eleição, ele quer expor a sua estrutura de governabilidade e ele então envia essa medida provisória e se espera que ela seja aprovada imediatamente, sem discussão, Suano, quase que por aclamação. Em discussão, em votação, aprovado. Eventualmente um ou outro parlamentar que queira se colocar contra, ele faz um discurso, mas depois é aprovado. Foi aprovado no último instante. Isto significa que o Congresso Nacional deu um recado ao presidente Lula. E esse recado vai se repercutir em muitas novas situações. Então, quem está aguardando, por exemplo, uma gestão e quem está se preparando, se organizando financeiramente nos seus negócios, na sua vida, a partir das declarações do presidente Lula, pode ter certeza que uma coisa é o que ele vai falar, outra coisa é o que ele vai conseguir produzir em termos de aprovação no legislativo. Eu vou reverter a privatização da Eletrobras, não vai conseguir. Eu vou interferir na autonomia do Banco Central, não vai conseguir. São apenas discursos. O que se demonstrou aqui é um Congresso Nacional com um perfil conservador, majoritariamente de centro e centro-direita, com um grande número também de deputados que compõem o centrão, que são fisiológicos, vão votar de acordo com o pagamento de emendas parlamentares, e outros que vão se manter na oposição até por uma questão de sobrevivência política. Não é nem tanto de convicção, mas de sobrevivência, porque sabe que o seu eleitor está acompanhando. Em outras palavras, o cenário que se figura é um cenário de confronto do Executivo com o Legislativo. E para encerrar, essa operação que a Polícia Federal realizou hoje, em Maceió, em Alagoas, que vai alcançar um assessor que assessorou o presidente Arthur Lira, quando ele era líder do PP, vai ser lida pela Câmara como uma ação de confronto e vai gerar uma reação ainda maior. Mas eu só vou complementar esse ponto, depois eu vou deixar também a palavra para a Daniela e Marcelo para fazer perguntas. 2 pontos. Você falou então que o governo espera uma aprovação de seus desejos, né, através das MPs por aclamação. Mas é óbvio que, naquilo que você também falou, justamente, temos um Congresso que tem uma conformação liberal, conservadora ou pelo menos centrista, isso não vai acontecer. Então o governo perdeu noção, ou pelo menos o presidente Lula perdeu noção da realidade, ou ele simplesmente governou no passado dessa forma, acha que é o mesmo o primeiro governo. E aí, só para também outro ponto, já gastamos 1,7 bilhão de reais em emendas nesta aprovação de uma MP dos ministérios. 1,2 bilhão no arcabouço fiscal. Vários outros milhões em leis menores, né, que passaram ao longo dos primeiros 5 meses de governo. Quando que termina o dinheiro que o governo tem à disposição? Primeiramente, quanto tempo você acha que ainda tem de bala na agulha, né?
para utilizar, e quando esse dinheiro acabar, o que vai acontecer? Vai voltar a se saquear estatal para ter recurso e comprar deputado? Ou simplesmente aí teremos um revival a começo de 2016 com mais um impeachment? Bom, vamos por partes. Tá? Em primeiro lugar, a aprovação dessa medida provisória que organiza e estrutura os ministérios, para fazer uma analogia com uma partida de futebol, mais ou menos o seguinte: os times ainda estão se aquecendo e os jogadores estão dando entrevistas. O árbitro ainda não apitou o início da partida. O jogo não começou. Ou seja, bom, presidente, vamos aprovar aqui agora a sua estrutura dos ministérios e vamos começar agora a discutir, inclusive a fazer oposição. Antes do jogo começar, já foi dado um duríssimo recado. Porque se não aprova essa medida provisória, tudo que aconteceu até agora vai perder o seu efeito, vai ficar sem sentido. O governo levaria mais de um ano para se reorganizar. Então, foi uma aprovação sofrida de algo que seria óbvio, que deveria ter sido aprovado no primeiro mês, para não dizer na primeira semana e por aclamação. Segundo ponto, você fala em 1,2 bilhões de reais, que é muito dinheiro, mas vamos lembrar que a PEC de transição, que violou o teto constitucional que havia sido fixado, essa PEC furou em 170 bilhões de reais, sendo que somente 40 eram destinados às despesas do Bolsa Família. O resto é uma série de outras despesas e emendas parlamentares. Só que o governo fez o quê? Ele estabeleceu uma linha de relacionamento. Eu vou me relacionar com vocês na base da emenda parlamentar, que é mais ou menos uma compra legalizada de votos. Ou seja, o parlamentar consegue encaminhar recursos para fazer pontes, atender entidades na sua base eleitoral. Para ele é muito importante, vale como voto. Na medida em que o governo começa a atrasar o pagamento destas emendas, a base fisiológica começa a reagir e a base ideológica se aproveita disso para fazer oposição. Agora, qual é o caminho desse governo? Vamos lembrar que é um governo gastão, é um governo gastador, é um governo que quer interferir artificialmente na taxa de juros para que as pessoas entrem no crediário e comecem a consumir, criando uma falsa impressão de prosperidade. E um governo gastador tem que aumentar a sua arrecadação. E está difícil aumentar a arrecadação, porque não se aumenta a arrecadação sem a participação do Congresso Nacional. Então, o governo está numa armadilha que ele mesmo se criou. Ele é refém das promessas demagógicas e irrealizáveis feitas durante o período eleitoral. E para cumprir, ele vai ter que pagar as emendas. Para pagar as emendas, ele vai ter que deixar de pagar outras despesas sociais. E para isso, ele não consegue aumentar os tributos. Então, é nesse tipo de jogo que começa a se desenhar. Resumindo, passaram-se 6 meses, o governo está perdido, o presidente Lula não tem o mesmo espírito que ele tinha no seu primeiro mandato, sendo justificadamente ou injustificadamente, sendo justo ou injusto, não vou entrar no mérito, ele sofreu bastante. E ele traz dentro da sua alma marcado esse sofrimento e um desejo de vingança. E talvez ele esteja imaginando que é o seu último mandato, ele vai dizer, vou fazer o que eu quiser. Vou receber o Maduro, vou falar aquilo que eu bem entender e vou fazer aquilo que eu tenho vontade. E isso vai prejudicar certamente o seu tirocínio e uma condução prudente deste governo. Pois é, entre as coisas que o Lula também está fazendo, que está dando muito o que se falar, é a nomeação do seu advogado pessoal para a vaga do ministro Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Advogado pessoal do Lula, o Cristiano Zanin. Lula anunciou a indicação nesta quinta-feira. Ele até escreveu no tweet que ele acha que está confortável nesta... Vou pegar até o tweet do Lula para a gente ver. Ele disse que já era esperado que fosse indicar o Zanin para o STF, não só pela minha defesa, mas porque eu acho que se transformará em um grande ministro da Suprema Corte. Se a gente for ver o Financial Times de hoje, que escreveu uma matéria sobre isso, e o Financial Times, ele fala justamente, ele escreve que Lula indicou um seu camarada para o Supremo Tribunal Federal, usa a palavra comrade, né? Personal lawyer, friend and comrade, né? Amigo e camarada, para atacar de fato a oposição, e provocando raiva entre a oposição de direita e entre especialistas de direito, entre juristas, né? Legal experts, aqui no Financial Times.
Eu queria começar com a professora Daniela, depois o professor Suano e o Capês também. Vocês acham que o Brasil não somente está criando mais, o Lula pelo menos, está criando mais um epicentro de confrontação, de polarização no país com essa nomeação, mas chega até a criar um vexame internacional, como a gente está vendo no Financial Times, porque, de fato, é evidente que é quase um nepotismo por parte dele? Carlos, eu vejo que o presidente, ele aposta, né, no esquecimento das pessoas e na possibilidade disso daqui a umas 2 semanas, 3, não é, ou daqui a um mês já não ser o principal assunto, não é? Porque eu não vejo outra explicação. Mas é claro, quando nós vemos, por exemplo, o Financial Times colocando que este é um grande camarada e amigo, eu diria que é muito mais do que um amigo, porque o seu advogado pessoal, não é, aquela pessoa de extrema confiança, não é? E muitas vezes até vai além, muito além de uma amizade. Você tem que ter aquela confiança extrema de verdade, ainda mais na condição que o Zanin entrou para ser advogado do Lula. Agora, muito se falou sobre a questão, por exemplo, do princípio da impessoalidade, não é? Agora, o que o Lula pretende é garantir, não é, alguém de sua extrema confiança dentro do STF, independentemente do que a oposição e até mesmo do que aqueles que lhe apoiaram na eleição pudessem falar. Aliás, durante a eleição, em um debate com o próprio candidato Bolsonaro na época, o próprio Lula disse o seguinte: bom, o STF ele não pode ser um local para indicações pessoais, não é, visando um objetivo pessoal ou uma percepção pessoal. Isso precisa ser algo que para ser discutido com a sociedade, não é, precisa ser algo democrático, mas agora como eleito não é algo que ele vem cumprir, não é, com a sua visão eleitoral. Agora é outra enquanto presidente, não é? Isso fica... Aliás, nós vimos vários apoiadores do próprio presidente Lula nas eleições também criticando de uma forma firme sobre essa questão e alguns até colocando sobre essa questão de inconstitucionalidade por justamente violar expressamente essa questão do princípio da impessoalidade, uma vez que o Zanin foi o seu principal, aliás, o seu grande advogado, especialmente ali na questão da Lava Jato, não é? Agora, é uma questão que sim, realmente, traz uma tensão ainda maior para o governo, se era necessário ou não. Eu imagino que se o presidente Lula indicou o Zanin, é porque ele acredita que é de extrema necessidade para a sua manutenção no poder. Agora, passando para o professor Suano, essa nomeação tem que passar pela sabatina do Senado Federal. Passa com a atual composição do Senado, segundo a sua opinião, professor? Carlos, eu vou ser muito direto. Eu vou precisamente na questão. Não há como ocorrer uma reprovação por uma razão muito simples. O simples processo de indicação de ministro para o Supremo Tribunal Federal e o processo de sabatina, a maneira como se dá, na realidade, é uma grande negociação política. Não é a busca de uma personalidade que cumpra exatamente aqueles pré-requisitos que estão sendo apresentados ali, é necessário que tenha. Mas é muito difícil você imaginar que um Senado vai reprovar a indicação de um presidente da República. Por quê? Porque o momento da sabatina e o momento da votação para que seja aprovado, isso é o culmen de todo um processo de negociação política que é feito antecipadamente. Basicamente, não há como reprovar a indicação do Zanin. Desculpa, vamos pegar mais alguns elementos. Vamos pegar o Zanin propriamente dito. Ele é uma personalidade que cumpre alguns critérios, sim. Ele é um homem elegante, é um indivíduo muito bem formado, tecnicamente ele é preciso, ele mostrou algumas características que trazem para ele elementos para a sua indicação naquele que eu diria que é o principal cargo nobiliárquico do Brasil, porque nós proclamamos a República, mas o Supremo Tribunal Federal é um título de nobreza, porque o indivíduo é vitalício, fica lá, chega aos 30 e poucos anos, 36 anos de idade, pode ficar até os 75. E é inamovível e hoje, supostamente, se atribui um papel de poder moderador, tal qual foi apresentado por sua excelência o ministro Toffoli. Ele disse, nós vivemos um semipresidencialismo e o poder moderador somos nós.
Quando você pega, olha, ele tem aqueles critérios mínimos, mas existe um problema que já foi tocado, que é a questão da constitucionalidade. Qualquer um poderia questionar isso e dizer: aquele princípio da administração pública, que é uma exigência básica, que é o princípio da impessoalidade, não está sendo cumprido, razão pela qual ele não poderia nem ter sido indicado. Ele já seria reprovado por princípio, por questões morais, por questões políticas e por questões administrativas. Mas não interessa a Sua Excelência, o presidente Lula, cumprir essas determinações. A ele interessa ter uma personalidade que esteja de acordo com a defesa dos interesses, seja do Executivo, no caso a Presidência da República, ou seja, da personalidade que ocupa o cargo, no caso, o Presidente da República. É um amigo? Sim, ele está indicando um amigo. É uma falha enorme. Isso coloca uma bomba, não pelo fato do Zanin ter sido indicado e pelo fato de certamente ele ser aprovado, mas coloca uma bomba porque desestrutura qualquer ideia de que nós vamos ter uma governança pautada pelos princípios da coisa pública, pautada pelos princípios de políticas públicas que possam resolver os problemas da sociedade. O que nós estamos vendo, o Capês foi muito preciso quando ele falou do tempo que está e agora que vai começar o jogo. Ficamos 6 meses, na verdade eu acho que são 7, né, Capês? Porque nós ficamos 5 meses de agora e mais logo depois que ocorreu a eleição, que ele está governando. Mas ficou 7 meses para definir qual é o jogo. Nós vamos jogar tabuleiro de xadrez, tabuleiro de dama, vamos jogar... Ninguém sabia o que era. Jogou-se, vamos começar a jogar agora. O que ficou claro para todo mundo? Nós não queremos jogar o princípio da política pública. O que nós estamos jogando é o princípio da luta pelo poder. E aí ele vai perder, porque nesse caso o Arthur Lira está mostrando que ele tem cacife para peitar o Executivo. E ele está muito bem articulado para isso. Aprovado aos 45 do segundo tempo, a medida provisória da administração, dos ministérios, foi um recado que o Arthur Lira deu. Aqui vai ser aprovado se eu quiser. Porque se o Arthur Lira não tivesse feito o remendo que ele fez, não teria sido aprovado. Simplesmente teria sido extinto o prazo. Logo, a administração não saberia como sobreviver e seria uma nova negociação e uma confusão de 1 ano sem o Brasil ser governado. Capês, só para a gente também complementar aqui, inclusive o Financial Times tem a mesma opinião do professor Suano, ou seja, que vai ser aprovado, mas aqui o Financial Times fala que essa indicação pode ser um conflito de interesse, pode, usa o termo jeopardize, né, pode colocar em perigo a imparcialidade do tribunal. Estou lendo aqui a matéria que acabou de ser publicada no Financial Times. Capês, você concorda com isso? Ou seja, pode ser um conflito de interesse, pode colocar em perigo a imparcialidade do tribunal? E te pergunto, será que a pressão das ruas, assim como impediram a aprovação da PEC da censura, né, no mês passado, não poderiam impedir também a aprovação da sabatina, né, no caso de um ministro tão controverso como o Zanin? Não, penso que não poderia e o Financial Times está tendo uma posição correta, mas romântica. Existe uma expressão em alemão que significa Realpolitik, ou seja, it is what it is. É o que é. Os Estados Unidos destruíram a Líbia, a Síria e o Iraque, sob o argumento de que eles estão preocupados em espalhar democracia liberal, regimes democráticos e liberais naqueles países. Mas convive pacificamente com a Arábia Saudita, de quem depende para a compra do petróleo e gás natural. Então, it is what it is. O Lula aprendeu apanhando. Ele está aplicando Realpolitik. Ele não está preocupado com censuras morais, até porque recente pesquisa feita com relação ao arcabouço fiscal, que é uma questão fundamental, só 76% das pessoas não sabem o que significa, o que é e o que está se discutindo. Quando mais, a nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O Lula nomeou no seu primeiro mandato Joaquim Barbosa, ministro do Supremo Tribunal Federal, que enterrou o PT no escândalo do Mensalão. Foi um ministro extremamente duro e independente. Nomeou César Peluso, que é um desembargador aqui de São Paulo. O primeiro voto do César Peluso foi pela rejeição das contas da eleição do Lula em 2006. Depois, a Dilma Rousseff nomeou os ministros Fachin, Teori Zavascki e Barroso, que colocaram o Lula na cadeia. E só o retiraram porque a situação mudou, ficou muito grave e quiseram fazer um enfrentamento ao Jair Bolsonaro. Então, o Lula está percebendo o seguinte: eu nomeio alguém que tem currículo,
alguém, não estou dizendo que o Zanin não tenha, mas alguém que seja um jurista imparcial, que nunca teve atuação política questionada, nomeio. Na semana seguinte, quando eu precisar dele, ele vira as costas para mim. Então, a nomeação, ela se ajusta ao perfil que o Supremo Tribunal Federal acabou ganhando, de um tribunal não jurídico, não um tribunal necessariamente de guardião da Constituição, mas um tribunal político, como o próprio ministro Toffoli diz, que exerce um poder moderador. E, na verdade, o princípio da impessoalidade, nós estamos num regime jurídico principiológico. Os princípios são vagos, são abrangentes, são imprecisos. Você usa o princípio a hora que você quer e para aquilo que você deseja. Então, pode ser princípio da impessoalidade, porque eu não quero, por exemplo, um diretor-geral da Polícia Federal do governo Bolsonaro. Mas não será princípio da impessoalidade aqui, porque Chiovenda, um jurista italiano, dizia, é o biombo dialético. Você usa os princípios e a retórica jurídica para encaminhar aquela decisão que você já tomou antes de ler o processo. Então, na verdade, o que eu vejo é um pragmatismo do presidente Lula e dizendo o seguinte, eu tive nas camadas menos informadas da sociedade, que eu digo assim, aquelas que têm menos acesso a jornal, a televisão, que se interessam menos por isso, na base de 7-3, 70% dos votos, sobretudo nas regiões mais afastadas e inóspitas do Nordeste. Esse pessoal não está preocupado se o Zanin vai ser ministro do Supremo ou não. Está preocupado com a sobrevivência, o que é absolutamente natural, garantindo o pagamento do Bolsa Família e outras necessidades básicas que são importantes para a população vulnerável, não está preocupada com quem vai ser o ministro do Supremo. Então, vamos resumir tudo numa palavra, pragmatismo político. Vamos censurar, vamos condenar, mas é isso que vai acontecer. E o Senado vai aprovar correndinho a nomeação. Mas só para terminar esse último ponto, temos mais 2 minutinhos, então, telegráfico. O Senado, 42 senadores foram visitar o Anderson Torres na prisão lá de Brasília algumas semanas atrás, antes que ele fosse liberado. Inclusive, essa foi uma pressão muito forte para que Alexandre de Moraes ordenasse sua liberação. Então, o Senado enfrentou, em outro momento também, o Supremo, mostrou que tem uma certa independência, e o próprio Senado, o PT, não tem uma base consolidada. Será que vai aprovar mesmo correndinho? Eu insisto sobre esse ponto. A gente tem essa certeza porque é suficiente uma emenda parlamentar para tanto senador que ousou enfrentar Alexandre de Moraes mudar de lado tão rapidamente? 2 minutinhos, Capês. Carlos, muito rapidamente. Quem é favorável ao presidente Lula? O Rodrigo Pacheco ou o Rogério Marinho? Quem ganhou a eleição? Quem teve mais votos? Então, na verdade, no Senado Federal, o governo tem maioria e mesmo com relação à minoria e oposição, ninguém vai se antepor a alguém que poderá julgá-los no momento posterior. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos para um rápido intervalo. Vamos depois voltar a falar também da atuação do Supremo Tribunal Federal, porque na nossa pauta também temos a condenação do ex-presidente Fernando Collor de Mello por parte do Supremo Tribunal Federal por corrupção e lavagem de dinheiro. E também vamos falar também de CPMI do dia 8 de janeiro. Temos novidades por lá também, mas isso daqui 1 minutinho, rápido intervalo e voltamos já já com o nosso 60 minutos. Não saia daí, voltamos logo mais. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico.
Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. O movimento nacional pela vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. BMC News, informação que gera valor. E de volta para os nossos 60 minutos desta quinta-feira. Muito boa noite para você que está se sintonizando agora. Vamos continuar conversando sobre o cenário político, porque muitas notícias chegando de Brasília, especialmente do Supremo Tribunal Federal, que acabou de condenar o Fernando Collor de Mello por corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-presidente da República vai ter que cumprir 8 anos e 10 meses de prisão. O plenário considerou que o crime de associação criminosa, que também o ex-presidente era acusado, já prescreveu e, portanto, não pode haver punição. Fernando Collor, então, vai ter que cumprir pena inicialmente em regime fechado. Eu vou começar esse giro de comentários pelo Fernando Capês, enquanto jurista, né, e professor também de direito, justamente sobre esse ponto. Capês, o Supremo está julgando um processo de um ex-presidente que não tem mais cargos políticos, na base, segundo aquilo que o próprio ministro Gilmar Mendes declarou quando ele votou contra a condenação, na base de apenas delações, sem provas contundentes, né, sem aquilo que os americanos chamam smoking guns. Qual a ideia que o senhor se fez sobre esse processo? De fato, é um processo que apresenta irregularidades jurídicas, né, de direito, ou foi conduzido da forma correta e, de fato, mesmo se o Collor não ocupa mais cargos públicos, o Supremo teria competência jurídica para condená-lo e, na base das provas apresentadas, haveria base sólida para essa condenação? Bom, em primeiro lugar, essa cobertura excessiva da imprensa sobre a atuação do Poder Judiciário tem se revelado extremamente danosa. Os juízes, magistrados, membros do Ministério Público, ministros, acabam se deixando influenciar bastante pela pressão da opinião pública. E se veem na contingência de dar respostas que sejam aplaudidas pela população e não criam um clamor popular. Quando um juiz tem a preocupação em ser aplaudido na rua, ele começa a deixar a sua preocupação de ler o processo com atenção. Juiz tem que ter brevidade, tem que ter a liturgia do cargo, serenidade, discrição, falar pouco, falar nos autos. É isso que nós sempre aprendemos. Então, claro que há uma influência enorme. Se chegou a dizer, o ministro Supremo chegou a dizer que o mensalão era o maior escândalo de corrupção, depois se retratou. Então, nesse caso, por exemplo, a jurisprudência pacífica, lei de que apenas as delações são insuficientes sequer para o recebimento da denúncia, quando mais para a condenação. É claro que eu não conheço os autos com profundidade. Então, a gente não pode fazer um comentário aqui sem ler todos os autos, todas as peças, os depoimentos, os documentos, a prova técnica, material. Então, eu vou me fiar. O ministro Gilmar Mendes é um ministro extremamente criterioso na leitura da prova. Então, eu sempre me fio muito, porque é um ministro que tem coragem. Ele não vai de acordo com a pressão da opinião pública. Na porta do seu gabinete, tem uma matéria ampliada da Veja dizendo Gilmar Mendes, o ministro que discorda do Brasil, na época que estava iniciando a Lava Jato. Então, em primeiro lugar, tem que ser visto com cautela, mas eu vou me abster de dar uma opinião mais efetiva sobre a condenação, não. Com relação à pena, é preocupante que o ministro relator tenha aplicado 33 anos de prisão, desconhecendo regras do Código Penal, como crime continuado, concurso formal, princípio da consunção, em que o crime meio é absorvido pelo crime fim, e tem aplicado uma pena que seja uma pena simbólica, uma pena que mostra uma postura punitivista, mas preocupante, porque ao mesmo tempo que ele faz isso num caso que tem grande repercussão, ele cria uma jurisprudência perigosa para o futuro nos seus votos.
acabou sendo aplicada uma pena, a meu ver, uma pena mais adequada, correta, por volta de 8 anos e 10 meses de reclusão. Claro que ele não vai cumprir isso, deverá ficar preso aí, provavelmente 1/6 dessa pena, ficará 8 por 6, 1 ano e pouco, em regime fechado, o que de certa forma já será uma enorme humilhação, sem dúvida alguma. Não precisaria necessariamente ele ficar ali atrás das grades os 8 anos para estar completamente destruído. Destruiu sua biografia, destruiu completamente sua reputação, ficará recluso com uniforme, cabelo cortado, comendo a mesma quentinha dos outros presos. Tudo isso vai acontecer. Então, de qualquer maneira, é uma pena dura, elevada. E, finalmente, a sua última pergunta, tem uma expressão em direito processual penal que chama perpetuatio jurisdicionis. O que é perpetuatio jurisdicionis? A jurisdição se perpetua mesmo que o réu perca a sua condição de foro privilegiado quando o processo já ingressou na instrução. Então, como já havia encerrado a fase de instrução, quando ele deixou de ser senador, continuou a competência do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Não, só para complementar, de fato, então, seria até mais útil eliminar também justiça, né, para evitar essa influência da opinião pública, porque não existe em nenhum lugar do mundo um tribunal supremo, uma corte suprema que transmite ao vivo sua sentença, né, suas decisões. Isso, de fato, acaba influenciando também as sentenças, se torna mais uma praça pública do que uma corte que deve decidir na base do direito, né? Mas só para passar essa palavra, então, para a Daniela, essa questão do Fernando Collor. De fato, o Fernando Collor nunca tinha sido condenado criminalmente, né, durante o impeachment também, para o famoso Elba, tinha sido empichado, mas absolvido no Elba. Então, como fica isso? De fato, a biografia dele não estava exatamente na melhor forma também, né? Mas essa condenação tem também uma mensagem política ou é apenas um ato meramente jurídico-penal? Bom, Carlos, eu imagino que ainda ocorrerão desdobramentos com relação a essa condenação, tanto que não significa que ele vai ser preso imediatamente, não é? Existem outros procedimentos que ainda serão aguardados para que finalmente nós possamos dizer se o ex-presidente, não é, ele será ou não efetivamente preso, não é? Então ainda temos outros momentos para aguardar e verificar o que vai acontecer. Agora, sobre a questão da biografia, é claro, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas audiências públicas, especialmente na Comissão de Relações Exteriores do Senado, em que, na época, o então senador, ele fazia parte da presidência dessa comissão e, aliás, muito bem preparado, conduzia muito bem. No entanto, essa é uma questão técnica, tá? Mas quando nós abrimos um pouco mais o escopo sobre a percepção que a população geral tem sobre o Collor, não é? Ainda recai a época na qual ele era o presidente, não é? E nós tivemos todo um desastre aqui no nosso país. Eu, na época, era criança, no entanto, eu lembro de ver os meus pais, familiares totalmente desesperados naquela época, naquele contexto. Então, no geral, as pessoas ainda se perguntavam, bom, como este senhor ainda consegue estar num cargo público, apesar de tudo o que já aconteceu? É claro que existe uma conjuntura muito local, muito regionalizada, não é? Que fazia com que ele conseguisse efetivamente continuar a sua carreira política, porque uma vez que você se estabelece no mundo político, é muito difícil, até porque o próprio sistema político ele funciona para manter os mesmos sempre no poder. Pois é, uma questão de cooptação, né? Professor Suano, concorda a carreira de Fernando Collor e do grupo, né? Porque não é só ele, é o grupo político que ele encabeça, que de fato está também em rota de colisão com outros poderosos lá na Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o próprio Renan Calheiros. A carreira de Fernando Collor acabou e do grupo político dele também acabou ou teremos surpresas de desdobramentos? Inicialmente eu vou tentar pegar a questão da condenação. Como o Fernando Capês falou, é muito difícil você poder avaliar sem ter os autos. Esse é um primeiro ponto. E eu, como não sou jurista, os autos certamente não teriam muita validade para mim, porque eu estaria focando na questão política, né? Mas tem alguns elementos para mim que me assustam. A maneira como foi tratada, a brevidade que foi dada depois de ter esticado por tanto tempo o julgamento do Fernando Collor. Além disso, a dosimetria.
É muito assustador quando você pega um caso em que, como o Capês falou, deu uma pena que é praticamente simbólica, dá mais do que 33 anos, é apenas para indicar para a sociedade que ele precisa ser punido de um nível tal que seja exemplar. Mas você tem outros ministros que deram na dosimetria 10 anos, outros colocaram como 8 anos. A pergunta que se faz é: qual foi o processo pelo qual se fez esta dosimetria, ou apresentou a punição tal qual deveria ser, ao ponto de se chegar a um consenso de uma negociação que gerou uma crítica em que um dos ministros simplesmente manifestou que não era adequado que um ministro impusesse a sua vontade em relação aos outros. Significa o quê? Nós já estamos vivendo uma certa desorganização interna, apesar de você ter visto uma ação coletiva ali para tentar buscar o Collor de alguma maneira. Todo o processo demonstra, da minha perspectiva, um objetivo simbólico para punir determinadas personalidades políticas que estão sob mira e dar um recado para os demais. É muito curioso nesse momento em que nós temos não um confronto, mas nós temos um enfrentamento, uma contraposição entre os poderes do Estado, e que o Supremo Tribunal Federal, a qualquer momento, ele é colocado, ou pela opinião pública, como um grupo que precisa ser melhor avaliado pelo Senado, ao ponto de se sugerir impeachments para alguns deles. O Supremo pega e diz: olha, não é bem assim, vejam o que eu posso fazer a qualquer momento. Não estou dizendo que isso é má fé, estou dizendo que isso faz parte da estratégia, exatamente para mostrar como devem ser tratadas as relações políticas envolvendo o Legislativo, especificamente o Senado, e o Judiciário, especificamente o STF. É mais simbólico o que está acontecendo, Carlos. E esse símbolo bateu exatamente no Fernando Collor de Mello, porque ele é um alvo adequado, ele é um alvo perfeito para essa situação. Aí nós pegamos, como a Daniela falou, o Fernando Collor de Mello, quando ele foi presidente da Comissão de Relações Exteriores, como senador, ele foi um dos presidentes mais elogiados pela maneira como ele conduziu a comissão. E ele tinha um status por ter sido presidente da República, independentemente do que aconteceu com ele, ter recebido o impeachment, ele tinha um status diferenciado. Quem quiser saber onde ficam os senadores que foram ex-presidentes da República, vá no anexo 1, fica nos gabinetes, são os gabinetes mais belos ou mais organizados do Senado Federal. Em síntese, é simbólico e o embate que virá será muito duro, apesar de... Nós sabemos, como o Capês também trouxe, a Daniela realçou, é uma questão de pragmatismo. Infelizmente, a política no Brasil, ela se reduziu a um aspecto, a luta pelo poder. Não estou dizendo que a política não é a luta pelo poder. Ela é também isso, mas numa busca de convergência por perspectivas que interpretam os problemas da realidade para apresentar soluções. Nós estamos cada vez mais reduzindo a luta pelo poder. Isso tem um teto. Eu não sei como esse teto vai cair e o que gerará de prejuízos para a sociedade, mas tem um teto. Carlos, só para fazer um comentário em cima, que dentro do que o Suano disse sobre certo casuísmo, os fatos sobre os quais pesou a condenação são de 2010, há 13 anos atrás, e até 2014. E o Supremo teve todo o tempo do mundo para condenar o Collor enquanto ele era senador. Exato. E a condenação só veio depois que cessou o mandato. Da mesma maneira, a questão da incompetência absoluta da 13ª Vara Federal de Curitiba, que conduziu o processo da Lava Jato, chegaram vários processos ao Supremo Tribunal, várias vezes que as questões foram levadas ao Supremo Tribunal Federal e não foi declarada a incompetência absoluta. E incompetência absoluta é algo tão grave que o tribunal pode pronunciar de ofício, independentemente de provocação. Então, estamos naquela linha que eu venho dizendo, realpolitik. As questões estão sendo aplicadas de acordo com os casuísmos. Não, mas de fato, só para também pegar um gancho naquilo que o professor Suano estava falando, existe uma série de grupos políticos, né, uma série de alvos políticos que estão sendo golpeados, de fato, por sentenças que estão acontecendo com uma certa frequência, até uma certa rapidez.
A primeira foi a destituição, né, a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol. A segunda foi a cassação de todos os deputados estaduais do PL lá no Ceará, inclusive o mais votado do estado do Ceará. Temos também cassações pontuais, né, de prefeitos, sempre do PL, são todas cassações aparentemente de um só partido, de uma só parte política. E agora temos a notícia de poucos minutos atrás, um juiz de primeira instância decidiu que o senador Rogério Marinho, um juiz de primeira instância do Rio Grande do Norte, decidiu que o senador Rogério Marinho deve perder o mandato. Claro, é o juiz de primeira instância e a sentença vale por quanto vale, mas é um sinal também. Então, pegando o gancho com isso e voltando para o Capês, está acontecendo uma caça às bruxas no Brasil, melhor, um condenismo para tentar calar um lado político que de fato poderia piorar ainda mais o nível de polarização que estamos vivenciando e eventualmente nos fazer pensar ao pior, de que estamos indo na ladeira abaixo do Estado Democrático de Direito para outra coisa? Olha, um dos pressupostos do Estado de Direito é que todos estão submetidos ao império da lei. E daí surge o brocardo positivista, que depois ele foi abrandado, que o juiz é um escravo da lei. E o conceito de jurisdição nada mais é do que a aplicação da vontade objetiva da lei ao caso concreto. O que eu quero dizer com isso? Quando você começa a abandonar a letra expressa da lei, quando os princípios ou a interpretação subjetiva da lei supera a própria letra escrita da lei, nós entramos num período perigoso, porque é um período que pode sair da discricionariedade, que é a liberdade de interpretação, para o arbítrio. E é isso que está acontecendo. No momento em que nós perdemos esse parâmetro da legalidade, houve sim também muitas ações abusivas praticadas pelo Ministério Público, pela polícia também, muitas ações abusivas. Essas ações abusivas levaram também a que o Poder Judiciário, num primeiro momento, desse respaldo a elas e depois as revisse. Tudo isso anarquizou muito o sistema jurídico. E nós precisamos voltar urgente para a época em que o juiz falava nos autos, o juiz aplicava a lei. Eu lembro muito, se conversava muito aqui no estado de São Paulo. Eu era promotor no início de carreira e ainda estudante de direito. A gente falava muito dos velhinhos do Tribunal de Justiça. Os velhinhos do Tribunal de Justiça não estavam nem aí para o jornal. Eles abriam o processo, liam o que estava escrito e decidiam com serenidade. Não davam nem satisfação, não davam explicação, mas aplicavam a lei. Então, respondendo à sua pergunta, você diz, está tendo uma caça às bruxas? Não dá para saber, porque há uma manifestação que, ora, a lei é aplicada num sentido, ora, a lei é aplicada num outro sentido. Então você fica perdido. Quer dizer, por exemplo, a 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente. Por que ela ficou tão 7 anos decidindo, julgando, prendendo? Vai para o Tribunal Regional Federal manter a condenação, vai para o STJ manter a condenação. Chegam vários habeas corpus do Supremo Tribunal Federal que são denegados. Inclusive, algumas ações excessivas e abusivas praticadas pela Lava Jato são sufragadas pelo Supremo Tribunal Federal. De repente, vem uma súcia de beóceis, de malucos, jogando rojão no Supremo Tribunal Federal, gritando, xingando, e aquilo provoca uma reação de tal forma que vai para o extremo oposto. Então, o movimento pendular da democracia, ele está batendo hora num extremo, hora no outro. Nós precisamos de equilíbrio, de serenidade e de uma aplicação objetiva da lei. Se isto não acontecer, nós continuaremos fadados ao arbítrio. Esse aqui eu não gosto. Então, eu vou interpretar a lei de acordo com esse princípio. Vou dar um último exemplo aqui para devolver a palavra a você, Carlos. Na lei de racismo, o legislador da Lei 7.716 de 1989 colocou uma série de discriminações que configuram um crime imprescritível. O racismo é um crime gravíssimo. Ele vai contra os princípios básicos do Estado Democrático de Direito, princípios constitucionais sensíveis. Pois bem, o legislador esqueceu de colocar como crime a discriminação por orientação sexual, o racismo por orientação sexual, o que é uma falha.
Mas essa falha motivou a criação de uma jurisprudência perigosíssima. O Supremo Tribunal Federal, por interpretação, supriu esta ausência e passou, repito, por interpretação, a considerar crime de racismo também o racismo por discriminação por orientação sexual. E nesse caso ele violou um princípio básico da democracia que vem desde 1215 na Magna Carta de João Sem Terra. Não há crime sem lei que o defina. Se foi aberto o precedente para que por meio de interpretação se criem crimes, ruiu um dos pilares, uma das maiores conquistas da civilização, que é a redescoberta da Magna Carta por Feuerbach no século XIX, que é o pilar de sustentação do direito. Pois é, né? Uma volta de fato ao arbítrio quase e a um judiciário que legisla. Temos mais 2 minutinhos, eu queria só ouvir também a Daniela e o Marcelo sobre isso. Daniela, na base do raciocínio do Capês, a política está tão desmoralizada que não consegue fazer frente a esta avançada, até arbitrária do judiciário, e como é que se pode voltar para um judiciário mais isento? 2 minutinhos para cada um, depois a palavra para o Marcelo. Por favor, Daniela. Responder em 2 minutinhos essa pergunta é complicado, não é? Vamos lá, 1 minutinho só. Bom, olha só, é tão complicado, Carlos, que você acabou fazendo uma pergunta sobre política desmoralizada e, ao mesmo tempo, sobre o judiciário, não é? E a questão da isenção dentro de tudo isso, não é? É claro que, quando a gente fala de judiciário, nós não deveríamos falar exatamente da política dentro do judiciário. A partir disso, eu já considero um erro estrutural. Agora, como resolver isso, eu acho que eu não vou conseguir responder em 1 minutinho. No entanto, precisa certamente de uma pressão da sociedade. Professor Suano também, se puder, 1 minutinho, sei que é complicado. Não, eu vou tentar em 1 minuto mesmo, com toda a aparência de arrogância ou arrogância de verdade. Eu acredito que é possível resolver isso sim. Quando a Daniela falou e quando o Capês falou, nós estamos vivendo um momento que é um momento em que a estrutura está mostrando o seu fracasso. Nós não temos só a política desmoralizada, nós temos o judiciário descredibilizado. A única arma real que um juiz tem é a sua credibilidade, e está perdendo a credibilidade. A política está desmoralizada porque está mostrando que ela não tem capacidade de fazer projetos que contemplem as necessidades da sociedade e, principalmente, buscar aquilo que o Ulisses Guimarães falava: o combustível da política é a saliva, porque é pela conversa que se busca a convergência para fazer políticas públicas. Mas aí eu poderia aplicar, sim, fazer uma aposta. Com a mobilização da sociedade para reestruturar tudo, nós podemos fazer 2 alterações que resolveria todo esse problema. A primeira delas, uma PEC que acabaria com a função recursal do Supremo Tribunal Federal, apenas constitucional. O recurso acaba lá no STJ. É ali que acaba. Não tem mais a função recursal para o Supremo Tribunal Federal. E acaba com o foro privilegiado, porque extingue-se a relação em que o parlamentar se torna alguém que está nas mãos do STF. Você acaba gerando que o sistema de pesos e contrapesos acabe virando um sistema de negociação em que o parlamentar, ele é a grande vítima. Porque ele sempre vai ficar com medo de que, veja, mesmo que eu não seja culpado, se arranjarem ou se descobrirem algo que eu não tenha capacidade de explicar, fica a critério da interpretação da que é feita por aquele que está me julgando, no momento em que todo o holofote é dado, o indivíduo não está mais preocupado em seguir o rigor da lei ou se manifestar nos autos, que é o meu sonho, ver um dia juízes se manifestando nos autos. Ele vai falar de acordo com o clamor popular e com a manutenção do seu poder e o seu status diante da ordem que está estabelecida. Infelizmente, seriam essas 2 ações. Isso já seria o suficiente para mudar quase toda a estrutura. Pois é, né? Um discurso muito complexo e muito longo. Também teria um paralelo interessante para fazer com aquilo que aconteceu na Itália após as mãos limpas, porque infelizmente já vi esse filme acontecendo no meu país. Mas por hoje, gente, é só. Nosso tempo não só se esgotou, como fomos além do nosso horário. Eu queria agradecer muitíssimo nosso convidado de hoje, Fernando Capês, por ter estado conosco. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui.
Muito obrigado, foi um prazer. E também aos nossos comentaristas de todas as noites, professora Daniela Alves e professor Marcelo Suano. Muito obrigado para ambos, sempre um prazer compartilhar a bancada com vocês. E muito obrigado a você também que está seguindo a gente aqui na BMC todas as noites, 8 da noite em ponto, para o seu 60 minutos, para entender melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Por hoje é só, nos vemos amanhã. Muito boa noite a todos e até mais. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h.